Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria lhe convidar, primeiro eu queria que fosse apagada essa luz aqui, ó. A gente já mudou aqui a instalação para isso, então deixa só essa, pronto. O tema da mensagem de hoje é esse daqui, ó. Jesuit African Immigration. Isso ficou conhecido no mundo inteiro no mês de janeiro. Jesuit Charlie. Eu sou Charlie. Charlie, que era fazendo uma menção ao editor-chefe de um jornal parisiense que sofreu um atentado. 2 homens muçulmanos negros mataram 11 jornalistas e o mundo parou. A Europa parou, a mídia parou, todos pararam, todos pararam. Eu quero agradecer a Lana, minha filha, que foi quem fez essa arte, e eu decidi então fazer uma camisa e trazer uma reflexão, tentando andar na contramão, porque como disse agora há pouco, culto e pregação tem que ter sempre 2 eixos. Ora, a pregação é para confortar as pessoas. O problema é que nas igrejas protestantes, de maneira geral, pregação virou paparico de gente. Promessa de milagre, Deus que cura tudo, que vai multiplicar seu salário, que vai resolver seus problemas. E as igrejas no Brasil estão lotadas, mas eu quero arriscar lhes dizer, não é em busca de uma ética segundo os padrões de Jesus de Nazaré. É em busca de cura, de milagre, de resultados imediatos para a sua vida. Porque se essa multidão que lota as igrejas estivessem comprometidas com mudança de verdade, em vez de ficar tentando controlar a vida privada das pessoas, por exemplo, nós teríamos uma bancada evangélica decente. Um deputado federal chamado Peninha, de Santa Catarina, postou uma foto de uma Bíblia aberta, Carlos, com uma pistola automática em cima, e ele cita Êxodo 22:2, que diz que se alguém for pego arrombando uma casa e for morto, a pessoa que matou não será culpada. E embaixo ele coloca, bandido bom é bandido morto. Eu estou falando de um crente em Jesus Cristo que usa a Bíblia. O problema é que hoje no final da aula nós lemos o capítulo 22 de Êxodo, os versículos 1 e 3. E o versículo 3 diz, mas se ele for pego roubando até o entardecer, não faça nada com ele. Apenas faça ele pagar o que roubou, e se ele não tiver, venda ele como escravo, pague o débito e depois solte. E o versículo 1 ainda é mais gostoso. Se alguém roubar um boi, uma ovelha, tem que pagar 5 bois e 5 ovelhas. Então aonde esse cidadão crente, de uma igreja protestante, crente, de Santa Catarina, encontrou base bíblica para dizer que pode se matar em nome de Deus? Meus irmãos e irmãs, eu quero lhe convidar para a gente ler 3 textos da Bíblia, são 3 versículos em separado. Um está no começo da Bíblia, Gênesis capítulo de número 1. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, ou livro das origens, livro do começo. No capítulo 1 de Gênesis, os versículos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Quem encontrou, diga amém. Então disse Deus, façamos o homem a nossa o quê? Imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem. E no versículo 27 diz, criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante, China, que o texto bíblico não diz que Deus criou o homem branco, nem que Deus criou o homem amarelo, que são os orientais.
que Deus criou o homem negro de África. Diga-se, esse texto bíblico, Ângela, foi produzido exatamente na África. A Bíblia, irmãos, é africana. O território que a Bíblia é gerada é África. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gostaria que você também abrisse no coração da Bíblia. Foi assim que eu aprendi com Billy Graham. Billy Graham. O coração da Bíblia é João 3,16. João 3,16. Os evangelistas batizaram esse versículo de o coração da Bíblia. E eu queria que você, na verdade eu estou abrindo para uma questão de educação, porque eu sei de cor e salteado, de frente para trás, trás para frente, do meio para o fim, do meio para o... enfim. Porque Deus amou o mundo e que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. E os evangelistas da década de 60, 70, 80 e 90 diziam, quando Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou as pessoas do mundo, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as etnias. Deus amou todos e todas. O outro texto foi lido na nossa sala de escola bíblica, está em Atos dos Apóstolos, foi Daniel, o grupo, hoje a gente vê a apresentação de trabalhos, e Daniel formando uma dupla, ou uma tripla, não é? Ele recitou Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, porque irmãos, das duas uma, ou nós estamos surdos, ou estamos lendo outra Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, a Escritura diz, então Pedro começou a falar, eu agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepção, amém? Está aí na sua Bíblia isso? Deus não faz. Esse texto, irmãos, foi escrito por volta do ano 100, 115. De lá para cá, já se foram mais ou quase 2000 anos. 2000 anos depois, a igreja faz acepção de pessoas? Sim ou não? A igreja faz acepção entre ricos e pobres? Sim ou não? A igreja faz acepção entre brancos e negros? Sim ou não? Então tem alguma coisa errada. Queria que você prestasse atenção nessa canção, que foi produzida por um jovem da nossa igreja, a banda Restauração do Sistema. O nome da música é Cativeiro. Acompanhe, por favor. Suas crianças contentes cresciam, suas mulheres cuidavam do lar. Povo de fé e trabalhador, sua culinária era de admirar. Seus instrumentos e suas músicas, eles tocavam para o Criador. Até que um dia na beira do mar, um grande navio atracou e acabou com a paz dos irmãos. Homem branco chegou, trouxe a escravidão e acabou com a paz dos irmãos. Homem branco chegou, trouxe a escravidão, amarrado e depois arrastado
arrastada, no porão do navio foi jogada e levada pra outro país. Vi meu povo ser escravizado, trabalhando forçada sem nada a ganhar e no tronco sangue a derramar. A comida era uma ração, palha de coqueiro para me deitar, sem direitos nem escolas, nos cafezais e nos canaviais. Pra de noite dormir na senzala, nos tratavam como animais. Nós fizemos o Brasil crescer, preconceito foi o que nos restou. Nossas histórias ficaram pra você, a história você quem contou. Mas quem me garante que Palmares se entregou? Mas quem me garante que negro zumbi você matou? Mas quem me garante que Palmares se entregou? Mas quem me garante que negro zumbi você matou? Foi no tempo do cativeiro, quando o feitor me batia, eu orava com fé em teu nome, eu já. Quando a lapada doía, foi no tempo do cativeiro, quando o feitor me batia, eu orava com fé em teu nome, oh meu Deus. Quando a lapada doía, esse é meu grito de liberdade, que um dia nascer recuou. Esse é meu grito de liberdade, aprendi capoeira feitor. Vamos dar uma salva de palmas? Esse reggae não é copiado, esse reggae é original aqui do Pinheiro, de uma época saudosa da restauração. E nós estamos orando para que Júnior Bahia volte para Jesus, um grande compositor, uma figura fantástica e enfim. Sabe o que é que dói? É que nós lemos 3 textos da Bíblia. O primeiro diz que Deus criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Ou Deus criou todas as pessoas iguais. Questão de pigmento de pele, de olho puxado, de cabeça chata, é uma questão meramente climática, é uma questão meramente de raça, de local, do mundo. Um lugar é mais frio, o outro é mais quente, o outro é mais isso, o outro é mais aquilo. Não é uma questão divina. Mas lamentavelmente, quem aqui frequentou a igreja católica? Frequentou de verdade, não estou falando você que é quando morria não. Frequentou. Os quadros que nós vimos a vida inteira pintados sobre Jesus, sobre os heróis da Bíblia, todos eles eram... Deus aparece... Eu me lembro de um quadro que tinha na minha casa, vocês vão se lembrar que Jesus... O cabelo dele de chapinha, né? É de Babyliss, olho azul. Quem conhece esse quadro? O coração de Jesus. Aí tem um coração sangrando, ele de olho azul, cabelinho de Babyliss. Irmãos, eu acabei de dizer que a Bíblia toda foi gerada em África. E o que foi que aconteceu? Que os personagens da Bíblia todos, a não ser um personagem da Bíblia ficou negro. É o negão, que todo mundo tem medo dele. Quem é? Hã? Diga, irmão. Quem é que é pintado da cor negra? Quem é? Vocês nunca viram um quadro? Irmãos, as pulseirinhas de evangelização dos batistas, o vermelho é o sangue de Jesus, o branco é a pureza, e o preto é a cor de quê?
do pecado. O diabo é preto. O diabo sempre foi pintado, às vezes como vermelho e preto, por isso que eu não gosto do Flamengo. Por outro lado, adoro o esporte, não é? Percebe, irmãos? Quem viu a cor de Deus e quem viu a cor do diabo, para pintar Deus branco, homem, e pintar o diabo, engraçado, o diabo nunca é pintado velhinho, não é? Só Deus com a barbona, meio gagá, né? Num trono, branco. O diabo é um cara sempre versátil, jovem, bom de conversa e negão. Quem criou isso, irmãos? Da onde sai essa construção? No texto de Atos dos Apóstolos, nós acabamos de ler agora há pouco que Deus não faz o que, irmãos? Acepção de pessoas. Irmãos, isso talvez não diga nada para vocês, mas eu lhes convido a ler um teólogo batista negro que mora em São Paulo chamado Marco Davi. Marco Davi diz, abre aspas, um dia minha filha chegou em casa, meu pai, não vou mais para a escola. Por que, minha filha, você não vai mais para a escola? Porque eu sou uma negra feia e fedida. O pai negro, a mãe negra e a menina chorando, dizendo, eu não vou mais para a escola, porque eu sou negra, fedida e meu cabelo é ruim. E emocionado ele disse, Gil ouviu, eu ouvi aqui no Linda Mascarenhas. Ele abraçou a filha e disse assim, filha, você ama o papai? E ela disse, amo, pai. E perguntou, filha, você ama o papai? E ela disse, amo, pai. Filha, você acha que o papai mentiria para você? Não. Filha, o papai é feio. Esse o papai é lindo. Então ele disse, o papai é negão. E minha filha puxou o papai. Minha filha é linda. Você que não sabe o que é isso, talvez faça esse discurso de classe média burguesa cristã, que racismo está na cabeça das pessoas, que isso é coisa de negro mal resolvido. Você vai encontrar até negros como Pelé, dizendo que nunca sofreu racismo. A mensagem dessa noite é muito simples. Je suis African Immigration. E sabe por quê? Eu estava de férias em Jericoacoara, no Ceará, numa boa. De repente acordo de manhã, saio para caminhar e começo a ver isso daqui. Por favor, 12 mortos atentados contra jornal. Vá para outra, por favor. Aquela frase, Je suis contre le racisme, Je suis Charlie. E todo mundo de camisa, Je suis Charlie. Aí não sabia o que era, porque eu estava sem ler, fui para a internet, aí vi Londres, aí vi Nova York, aí vi Ipanema, aí vi Copacabana, aí vi São Paulo, as multidões, o povo chorando, os 11 mortos no atentado terrorista, que 2 monstros muçulmanos, negros, atentaram contra a liberdade de imprensa no mundo, e mataram 11 jornalistas. Diga-se, liberdade de imprensa não pode extrapolar a brincar com a fé dos outros. Não estou dizendo com isso que ninguém também está autorizado a matar o outro que mexeu na sua fé. Mas se você não quer ser fustigado, não provoque. Eu sou cristão, mas defendo que os orixás, que Maomé, que Buda, que Krishna, que os santos da Igreja Católica todos sejam respeitados, porque um princípio da vida é, eu lhe dou respeito, para você me dar respeito. Eu fiquei impressionado, Álvaro, havia uma multidão, os presidentes da Europa todos foram para Paris. O representante do governo americano foi para Paris. Um monte de presidente sul-americano foi para Paris. Presidentes dos países asiáticos foram para Paris. Paris parou, o mundo parou. Je suis Charlie. Eu sou Charlie. Perfeito. Aí, um mês e pouco depois, tivemos essa tragédia. Um avião alemão é jogado propositalmente nos Alpes, na França, e 148 mortes acontecem. Mais uma vez, próximo slide.
uma comoção no mundo, comoção no mundo. Alemanha, Frankfurt, Londres, Dubai, comoção no mundo inteiro pelas 148 vítimas do Airbus da Lufthansa. Problema, Carlos, da Vera, é que esta semana mais um barco com 950 pessoas, incluindo 50 crianças e 200 mulheres, naufragou. Dessas 950 pessoas, segundo dados, 28 sobreviveram. E já se soma, de janeiro até agora, por favor, próximo. Só ficou com essa. De janeiro até agora, Esdras, 1.800 mortos em naufrágio no mar Mediterrâneo. Todos de pele negra. Naufrágio, na verdade, há quem diga que tráfico humano, porque traficantes, Luzia, não estão traficando naquele lado do mundo drogas, estão traficando pessoas. Aproveito o desespero das pessoas. Assisti com ódio um programa Sem Fronteira, onde um jovem disse: eu paguei 6.000 euros, a minha família juntou o que tinha e o que não tinha para a gente fugir da guerra. Fora que ele caminhou quase 20 dias para cruzar o país e conseguir chegar na beira do mar para pegar um barco clandestino para fazer essa travessia louca. Resultado de quê? De uma Europa cristã, de uma Europa que tem Bíblia na mão, que foi à África, explorou tudo que tinha, de diamante a pau-brasil, a ouro, a tudo, que estuprou mulheres, que botou o povo debaixo de ferro e fogo, que armou as pessoas. E daí vocês entendem porque é que eles estão indo para a França, para a Itália, porque eles sabem a língua. E por que eles sabem a língua? Porque já foram colônia. E sabe qual é a comoção do mundo? Quase nenhuma. A União Europeia se reuniu essa semana, mas sabe para quê? Alguém acompanha? Quem está acompanhando essa situação? Lendo, pesquisando, acompanhando. Por que a União Europeia se reuniu? Se reuniu, primeiro, para fechar as fronteiras. Segundo, para aumentar a verba de um projeto chamado Triton, que é aumentar a guarda no mar Mediterrâneo, para que os caras nem embarquem. Terceiro, uma jovem branca francesa chamada Marine Le Pen, ultradireitista, prega o ódio na França. Eu acho bonito quando o brasileiro diz assim: não, porque em Paris, eu fui a Paris, porque este livro que eu estou lendo é o mais lido em Paris. Marine Le Pen prega o ódio e diz: esses negros muçulmanos têm que ser banidos da França. Nós não temos culpa e condições de sustentar essa massa de miseráveis pelo mundo. A comoção não é, irmãos, o último naufrágio. Algumas cenas apareceram, mulheres queimadas, porque as águas do Mediterrâneo não são as nossas águas, são águas geladas. Tragédia atrás de tragédia. E sabe o que é que me entristece? Eu fui pesquisar o poema de Castro Alves, Navio Negreiro. Quem conhece Navio Negreiro de Castro Alves? Ele é enorme, né? Mas eu queria que você prestasse atenção na quinta estrofe. Isso foi escrito em 1817, 1820. Castro Alves denunciava a escravidão, no caso África-Brasil. Mas escutem a narrativa de Paulo Altran, na voz de Paulo Altran, e veja o que ele diz. Castro Alves. O que me entristece é que isso era para ter sido dito por um pastor da época. Isso era para ter sido denunciado por profetas da época. Castro Alves, que se saiba, não era pastor nem padre, era apenas um literato, político, escritor. Ele escreve Navio Negreiro, poema na voz de Paulo Altran. Presta atenção. Dizendo
a Bíblia diz que todos somos iguais diante de Deus. A Declaração dos Direitos Humanos, nos artigos 1, 2 e 3, diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais, têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, e ninguém pode ser mantido em estado de escravidão. A Constituição do Brasil, no artigo 5º, diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Vocês lembram que no início do culto, da mensagem, eu disse: a pregação tem 2 eixos. O primeiro eixo, trazer conforto para as pessoas que estão perturbadas na sua vida. Mas sinceramente, irmãos, a igreja evangélica brasileira está se tornando um lugar de autoajuda, em que as pessoas querem ser confortadas e só confortadas e nunca perturbadas. Um outro eixo da pregação cristã deve ser perturbar os confortados, tentar sacudir as pessoas e dizer: ei, o que é que a gente tem a ver com isso? Quando nós fomos fazer essa camisa, eu cheguei, Jô e Gil já estavam na gráfica. O rapaz que estava fazendo olhou e disse: eu não tenho nada a ver com isso. Primeiro, eu não sou descendente de português, eu sou descendente de francês. E daí? Segundo, ele quase quis dizer: eu não sou negro. Aí Jô enquadrou ele: e você é o quê? Branco? Pardo? Amarelo? Azul? Galeguim? Sarará? Você é o quê? Dizer que não é descendente de português resolve? Não só foram os portugueses, Robinho, que implementaram escravidão pelo mundo. Os franceses, a Europa quase toda, salvo raríssimas exceções. Diga-se, Europa ateia, foram os marxistas, irmãos. Foi Karl Marx com seu comunismo que implementou escravidão na África, irmãos. Foi ou não foi? Não, irmãos. Foram europeus cristãos que diziam, segundo a Escritura, citando o apóstolo Paulo, que o escravo tem que ser obediente ao seu senhor se ele quiser alcançar a salvação. Irmãos e irmãs, vidas e mais vidas têm morrido nessa tragédia e a mídia pouco destaque dá, a sociedade pouco se importa. Porque, por exemplo, 1.800 pessoas morreram de sexta para sábado no Nepal, mas foi um terremoto. E terremoto pode acontecer no Chile, o vulcão do Chile está em erupção, pode acontecer em qualquer lugar, em Tóquio, em Hong Kong. Não foi um furacão, não foi um tsunami, não foi um terremoto, não foi um tufão. Essas 1.800 vidas que morreram até agora, morreram afogadas, como bicho. Um desses navios, o capitão está sendo condenado porque ele simplesmente deixou o barco à deriva. Não tenho nada a ver, quem quiser que se dane. São meus irmãos, são seus irmãos. E o culto, Ivonete, não pode ser um momento de paparicar a alma, para que você saia daqui dizendo assim: ah, Deus falou comigo. Eu sei que causa frustração. Você sai da sua casa num domingo à noite e você quer ouvir uma palavra para o seu casamento, uma palavra para o seu trabalho amanhã, uma palavra para o seu diagnóstico dessa semana, uma palavra que ele ponha para cima, ser um vencedor, prosperar, pisar na cabeça do diabo. Mas a pergunta que fica é: essa multidão que invade nossas igrejas no Brasil, em toda a América Latina, em alguns países do mundo, está fazendo o quê? O trabalho escravo, irmãos, já chegou no Brasil. Além dos nossos irmãos brasileiros, agora nós estamos escravizando haitianos, bolivianos, venezuelanos, chineses. O ano passado eu denunciei, pregando no Espírito Santo, uma empresa de uma crente em São Paulo, que foi fechada. Ela estava com 200 funcionários trabalhando por comida e roupa e moradia.
O mais irônico, Carlos, a etiqueta era um símbolo de leão de Judá e um versículo bíblico. Ó Deus dos desgraçados. Pastor Gilmar, eu nunca entendi tanto os ateus como na minha proximidade dos meus 45 anos de idade. Porque se por um lado, irmãos, eu sei que isso não é culpa de Deus, mas por outro lado, se existe um Deus bom, justo e poderoso, por que Ele assiste a tanta hipocrisia, a tanta bandalheira, a tanta irregularidade, passivo no seu lugar? Essa é a pergunta que qualquer pessoa em crise de fé se faz com decência. Por isso que passei a não julgar pessoas que dizem: não consigo mais crer em Deus, não consigo mais crer na Bíblia, não consigo mais crer em igreja, porque lamentavelmente, irmãos, talvez sejamos uma exceção, mas eu tenho quase certeza que nessa noite há pessoas meio incomodadas, dizendo: cadê aquela palavra de poder para a minha vida? Eu agora terei que sair daqui pesaroso, preocupado, me sentindo corresponsável, porque somaleses, porque pessoas ali daquelas regiões esquecidas da África, que foram empobrecidas pelos europeus, que também são explorados, alguns desses países, pelo Brasil. Eu tenho que me sentir corresponsável, quando eu não tenho culpa nenhuma. Outros dirão: agora eu tenho culpa de ter nascido branco, eu tenho culpa de ter nascido rico, eu tenho culpa de ter nascido classe média, eu tenho culpa de só me preocupar com o meu umbigo. Não, em tese não. Mas a pergunta que eu também faço é: se somos filhos de Deus, Paulo, se dizemos crer num Deus que é justiça, num Deus que nos manda ser agentes de transformação do reino dele aqui na terra, vamos lá ficar assistindo passivamente, irmãos? Ou endossando discursos como do deputado federal Peninha, que bandido bom é bandido morto? Ou vamos fazer parte dos 80%, 87% dos brasileiros que dizem: esses menores de idade de hoje não são os de ontem, eles têm que ser presos sim? E como um pastor disse lá no congresso, para mim baixava para 10 anos. Um pastor batista de um grupo que eu participo disse: para mim está na hora da gente instaurar a pena de morte. Pastor, irmãos, e eu entendo que pastor e igreja é para cuidar. Nós não somos polícia, nós não somos Estado, nós somos igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é a igreja que não desiste de ninguém. Talvez por isso que Jesus é visto curando um leproso, um endemoniado gadareno que ninguém dá nada por ele. Deixa essa peste aí. O cara se cortava de telha, o cara dormia no cemitério, o cara era um bicho. Deixa esse bicho aí. E é interessante, Kenny, como a gente se acostuma com os bichos e com o fedor. Porque nessa narrativa da cura do gadareno, as pessoas, Aurinha, não se incomodavam mais com o fedor, com a animalidade dele. Mas quando chegaram e encontraram-no sentado, vestido, em perfeito juízo, disseram: o que é isso? O que é que eu tenho a ver com isso, Wellington? Você vivendo sua linda vida, com sua linda esposa, com sua filhinha que acabou de nascer, você agora vai ter que ser empurrado para se preocupar com negros, pobres, africanos do outro lado do mundo, quando você não fez nada para que isso estivesse acontecendo, quando o que você mais quer é criar sua família dentro de um padrão de normalidade, morrer e ir para o céu morar com Jesus, e se possível deixar um legado para que a sua filha também passe Jesus para os outros e os outros para os outros, e assim morramos todos, vamos morar no céu, um céu de liras e harpas e ruas de ouro, uma chatice desgraçada. Eu não tenho saco para ficar tocando lira, não sei tocar lira. A gente estava conversando assim sobre o céu. Quem já viu essa história aqui? No céu a gente vai ficar cantando no coral, tocando harpa. Minha gente, o negócio chato da gota. O cara ir para o céu fica tocando e cantando no coral. Olha, porque
cantar em coral é chato, é trabalhoso, tem que ensaiar, tem que ralar. Agora imagina no céu, meu irmão, uma semana, 15 dias, 1 ano, 200 anos, 400 anos, e o cara lá, meu irmão, começa a virar um hospício aquele negócio. E outra coisa, tudo branco, 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 entendeu? Todo mundo com aquele roupão branco. Meu amigo, daqui a pouco o céu vira uma loucura, todo mundo pirado, todo mundo dizendo, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. Talvez por isso que quando pintam um inferno, o inferno é sempre mais agitado. Aí claro, para ninguém quiser ir para lá, bota um fogozinho, um enxofrezinho, para a galera ficar com medo, assim, lá tem enxofre, tem fogo. Quando na verdade, irmãos, céu não é um lugar. Céu é presença de Deus na sua vida. Dom Helder Câmara dizia, o céu, para quem tem Deus, é aqui. É em qualquer lugar. O inferno, para quem não tem Deus, também é aqui, é ali ou em qualquer lugar. Perguntei para o professor, o que é inferno, professor? Ele disse, ausência de Deus. Ausência de religião, não. Ausência de doutrina, não. De regra, não. De Deus. Ausência de amor. Inferno é um lugar onde nada pode ser revisado, Luzia. Isso é inferno. Eu não tenho como revisar o que eu fiz. Eu não posso voltar atrás. O que eu fiz está feito. Eu não tenho como dizer, me perdoe, me desculpe. E aí sou carcomido com o peso, com a culpa. Céu é esse estado de paz. Mas por outro lado, minha linda, você que está bem aqui na minha frente, eu não posso acreditar num céu que eu durmo em paz, que eu coma em paz, que eu viva em paz, enquanto eu sei que milhares de pessoas pelo mundo afora são tratadas por cor da pele. A USP, esses dias um jovem negro, numa sala de 100 alunos de microeconomia do curso de administração, 100 alunos, um negro, ele se levantou para falar e disse assim, alguma coisa está errado. E aí um carinha branquinho de classe média disse, senta aí, meu irmão, eu quero assistir minha aula, pô. As oportunidades são iguais para todos. Isso é um filho de uma égua. Isso é um filho de uma égua, irmãos. As oportunidades são dadas para todos, irmãos, de forma igual nesse país chamado Brasil. Negros e brancos têm as mesmas oportunidades, irmãos. Quem nasce no Vergel tem a mesma oportunidade que quem nasce da Ponta Verde, irmãos. E aonde esse rapaz tirou isso? Senta aí, meu irmão, essa oportunidade é dada para todos. Se o negro não está aqui é porque não quer. 500 anos de história, um negro no Supremo, e já está de bom tamanho. Para quem estava na senzala, chegou longe demais. Jesuí, Immigration, African Immigration. Porque creio no Deus que criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Creio no Deus que ama todas as pessoas, Robinho e China, incondicionalmente. E creio no Deus que não faz acepção de pessoas. Termino perguntando, se somos iguais aos olhos de Deus, por que tragédias terríveis como estas estão acontecendo com os povos pobres e negros, filhos do mesmo Deus, logo nossos irmãos e irmãs de África? E eu li essa semana um pastor dizendo que muitos de vocês já leram. Sabe o que foi que esse pastor disse, Rubens? Que se isso está acontecendo na África, é porque a religião do demônio deles está pesando. Porque não basta matar a alma e a dignidade, tem que acabar com os símbolos. Tem que acabar com os símbolos. A religiosidade africana é do demônio. Talvez isso explique a quebra de Xangô. Quem aqui é de Alagoas? Levante a mão, alagoano. Quem conhece a quebra de Xangô? 100 anos atrás, a Igreja Católica, o Estado e a polícia autorizaram entrar em todos os terreiros de Alagoas, queimar os terreiros, bater nos pais de santo, bater nos filhos de santo, quebrar todas as imagens. Isso entrou para a história como quebra de Xangô. Por outro lado, o ano passado, na Jornada da Juventude, alguns ativistas pegaram imagens da Igreja Católica, vocês viram isso? E quebraram em Copacabana.
E foi uma coisa terrível. Ora, por que eu posso queimar as imagens de Oxum e eu não posso queimar as imagens da Igreja Católica? Mas imagine os senhores, qualquer pessoa pegando nossas Bíblias e queimando, ou entrando aqui dizendo que nosso culto é do diabo. Como você se comportaria? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, irmãos? Que em vez de crescer o amor, cresce a intolerância. Pastor, se converta, é o fim do mundo, é a volta de Jesus, está explicado. As coisas iam ficando insuportáveis, aí Jesus volta. Tcharam! Questão. Saiu agora a pesquisa essa semana. Os países mais felizes do mundo para se viver. Suíça, em primeiro lugar. Lá quem quiser crer, crê. Quem não quiser crer, não crê. Lá ninguém passa fome, lá todo mundo tem onde morar. Lá todo mundo é respeitado pelo que é. Nós temos lugares do mundo que Jesus não precisa voltar, porque o céu já está lá. As pessoas morrem de velhice, morrem de enjoado, entendeu? Já pensou um dia que ele vai poder morrer porque está enjoado? Eu não aguento mais, eu quero morrer. Vou para o hospital geral, é médico de primeira, é assistência de primeira, é remédio de primeira. Fui dizer que estava com câncer, já me curaram. Jesus tem que voltar aqui, que a gente precisa fazer uma colonoscopia e demora 4 meses. Que o nódulo está ficando duro no peito e o exame está marcado para daqui a 8 meses, quando o peito já tiver caído. Então, num contexto de desgraça e miséria, Jesus tem que voltar. E aí você entende porque as igrejas da América Latina e de África estão lotadas, porque a miséria é uma das boas formas de ludibriar as pessoas. A semana passada, em frente à igreja mundial do poder de Deus, pessoas desmaiaram, caíram, interditaram o trânsito. Para quê? E quando você vai fazer a triagem, são pessoas que estão desesperadas por uma cura, porque não tem um médico, por uma modificação no seu armário de comida, porque não tem um trabalho decente para botar comida em casa, ou alguns comerciantes interessados em aumentar suas vendas de maneira mágica, porque Deus está me abençoando. Je suis African Immigration. Eu creio no evangelho da compaixão. Eu creio no evangelho de chorai com os que choram. Eu não podia ficar indiferente a essa tragédia que o mundo assiste. Eu quero convidar aqui à frente 1, 2, 3, 4, 5, 10 irmãos. Mas hoje eu quero convidar 5 irmãos negros que se assumem como negro. Eu não quero ninguém aqui marronzinho, moreninho, azulzinho. Não, eu quero negro, que sabe que é negro, que é negra, que não precisa ficar esticando o cabelo, para o cabelo ficar bom. Sim, tem essa história, cabelo bom, cabelo ruim, não é? E queria 5 irmãos que não são negros. E não me venha com papo, pastor, no Brasil todo mundo é negro. Aqui no culto todo mundo é negro. Porque hoje de manhã eu disse e vou repetir, a PM sabe quem é negro e quem não é. É impressionante como a polícia nesse Brasil sabe distinguir um negro a 400 metros de distância, sem fazer DNA, só no olho. Então eu queria 5 irmãos que sabem que são negros, que se assumem negros e que já sentiram na pele racismo, inclusive no meio cristão. E quero convidar 5 irmãos que não têm pele negra. Pode ser amarelinho, sarará como eu, abóbora, tem aquele creme de leite, que é aquele que nunca mais viu sol, né? Então já está naquele bronzeado, coalhada. E coalhada no primeiro momento, porque no segundo momento fica amarelinho, ainda naquele primeiro. É aquele que o sol faz.
Então, 5-5, enquanto eu vou pedir a Marluce que venha até aqui, para que antes da gente servir a ceia e cantar a canção da ceia, vocês escutem esse lamento. Quem souber, cante com ela. É tão engraçado, Carlos, que quando eu vi essa música pela primeira vez, sabe como foi que eu vi? Isso é uma macumbeira cantando. Isso é música de macumba. Porque o acompanhamento dessa música é feito com atabaque. E só não teve atabaque hoje aqui, porque eu não consegui. Inclusive eu venho orando para Deus trazer alguém que toque atabaque. Alguém que, mas não é tocar porque aprendeu na oficina, não. É que traz no sangue, sabe? Alguém que quando toca o atabaque sente o espírito, sente, sabe? Diz assim, esse negócio tem a ver comigo, tem alguma coisa aí. Não tem a tal da maldição hereditária, isso deve ser uma bendição hereditária. Porque isso me eleva às alturas. Então eu não cantava essa música durante muito tempo, porque disseram que a cantora era uma macumbeira, é do diabo. E eu fico puto da vida quando tudo que é do diabo é dos negros. O que tem de igreja de crente, cheia de gente, e de Deus não tem nada. São igrejas do diabo, apesar de estarem falando de Jesus. É um lamento, é um lamento. E 10 irmãos eu estou aguardando para vir aqui à frente, por favor. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo desta terra, quando pode cantar, canta de dor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Jesus disse que toda vez que a gente comer desse pão e beber desse vinho, era para a gente fazer em memória. A gente vai cantar uma canção agora com o grupo da igreja,
E eu queria lhe fazer um pedido, que a ceia de hoje seja em memória desses irmãos e irmãs de África, que não estão deixando a África porque acham que a Europa é o melhor lugar para se viver. Queriam continuar nos seus países, mas seus países estão minados, cheios de ódio, cheios de miséria. Daí porque se aventuram nessa aventura trágica. Enquanto os meninos cantam, eu queria que você fizesse uma oração e perguntasse para Deus assim: o que é que eu posso fazer? Eu moro em Maceió, eu não sou diplomata, eu não tenho um cargo estratégico no mundo. Ah, se eu tivesse, eu mudava essa situação. Começa do que você tem, do seu lugar, da sua atitude. Então não coma agora, não beba agora, permaneça com o pão e o vinho, mas pense na agonia de crianças, de mães vendo seus filhos sendo afogados, caindo dentro do mar Mediterrâneo, de famílias que partiram com o marido e chegou só o marido, ou chegou só o filho. Há uma previsão, Gil, que isso não vai parar. E só tem uma forma de parar: a ambição do homem sendo modificada, fazendo um grande irmanamento, não de mandar cesta básica, porque não é esmola que muda as coisas, mas, por exemplo, deixar de explorar o outro e deixar que o outro se vire sozinho com sua riqueza, sem querer transformar o outro em inimigo ou escravo. Vamos cantar. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja aqui. Qual o continente mais rico atualmente do mundo? Continente, não estou falando país. Qual o continente mais rico do mundo na atualidade? Qual é? O óbvio continente. É o continente europeu, irmãos. Junta as riquezas de Alemanha, de Itália, de Inglaterra, de dererei, dererei, dererei. Porém, qual era o continente mais rico da humanidade nos tempos bíblicos? Oh, não, o tempo bíblico fica muito longe. Há 400 anos. Qual era o continente mais rico da Terra? Qual era, irmãos? Vocês sabem? África. Era o continente mais rico da Terra. Irmãos, por favor,
Use o seu senso crítico, não venha para um culto só para levantar a mão e adorar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual foi o país mais desenvolvido até o século XVIII de toda a América? Alguém pode me responder? Da América do Norte ao Brasil, dos Estados Unidos até o Brasil, qual o país que era o mais desenvolvido dentre todos esses? Alguém sabe me dizer? Alguém quer dar um chute? Como? Não, Canadá não. Vocês não vão acreditar. Paraguai. O Paraguai, que hoje é um dos mais miseráveis da América do Sul, logo de toda a América. Quero sugerir um livro, ele acabou de morrer. As Veias Abertas da América Latina, de Galeano. Carlinhos. O Paraguai tinha índices de vida, de desenvolvimento, de riqueza, de padrão de saúde, de escola, que ameaçava os Estados Unidos, o Brasil e toda a América. Então surgiu a infame guerra que juntou a Argentina, Brasil e Uruguai para desgraçar com o Paraguai. Deixa eu fazer outra pergunta. Qual o único país da América Central que nunca foi escravo de ninguém? A galera mais jovem, de faculdade, concurseiros, sabem qual foi? Um chute? Seria Porto Rico, do Menudo? Haiti. Aquele país de negros nunca foi escravo de ninguém. Aí, negão, Estados Unidos, como sempre, e a sua ala religiosa louca decidiu empobrecer o Haiti. Mas depois disse que eles são bruxos e por isso vivem na miséria. Eu quero convidar a Glória, africana, de um dos países ricos da África, mas explorado na África, que é Guiné-Bissau, a exemplo de boa parte de África. Eu vou pedir que ela nos dirija a Deus em oração nesse momento. Querido Deus e bom Pai, eu quero te agradecer por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje à noite. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um e cada uma presente nesta noite. Eu sei que nada é por acaso. E eu sei que algumas pessoas aqui não estariam aqui hoje à noite, mas o Senhor os trouxe porque sabe que tem alguma palavra para inserir nos corações de cada um de nós nessa noite. Pai, nos acompanha nessa semana. Faça com que isso nos incomode. Faça com que isso nos faça levantar cada um da sua casa para que possa mudar o mundo. Eu sei que não é fácil, mas cada um fazendo pouco, isso fará com que alguém perto de nós, isso irá contagiar as pessoas que estão ao redor de nós, para que possamos expandir isso para os 4 cantos do mundo. Pai, nesse momento de comunhão, faça-nos ter amor, faça-nos amar uns aos outros, porque o Senhor diz na sua palavra: como é que podemos amar Deus que está no céu e não amar as pessoas que estão aqui na terra, os nossos irmãos que estão ao lado de nós? Pai, nos incomoda. Neste momento, faça-nos lembrar dos seus passos aqui na terra, o que o Senhor fez aqui na terra. Faça-nos nesse momento de celebrar a sua comunhão, para que possamos juntos refletir sobre o que está acontecendo no mundo. Pai, neste momento eu quero te agradecer e eu quero entregar a vida de cada um e cada uma. Perdoe os nossos pecados, para que nesse momento de comunhão que possamos, Senhor, te agradecer pela vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Eu queria que você trocasse o cálice com a pessoa que está do seu lado e desejasse algo sincero do seu coração para ela. Aqui na nossa igreja, as crianças, todos são convidados a participar.
Bom, segundo a tradição, Jesus tomou um cálice e disse: este cálice simboliza o meu sangue e simboliza uma nova aliança que eu estou tratando entre a humanidade e o meu Pai. Também disse que ele pegou um pão, não era um pedacinho de pão, ele rasgou o pão e disse: isso vai ser meu corpo rasgado daqui a um dia ou dois na cruz, isso vai ser feito por amor de vocês. E toda vez que vocês comerem desse pão, lembrem desse sacrifício e comam por mim. Que ao comer esse pão hoje à noite e beber esse vinho, você não só renove o seu compromisso religioso, mas você renove o seu compromisso com a casa de Deus. E casa de Deus, irmãos, há muito tempo deixou de ser para mim prédio, templo. A casa de Deus é a terra. E se na casa de Deus há desigualdade, eu vou até o último minuto da minha vida lutar contra isso. Prefiro, segundo Desmond Tutu, ir para o inferno do que ir para um céu desigual, injusto, homofóbico, racista, machista e violento. Comamos e bebamos todos. E eu vou pedir que, em memória dos 1.800 irmãos de África que morreram no Mediterrâneo até agora, o que me dói é que outros vão continuar morrendo se algo não for feito. E pelas 1.800 vidas que morreram no terremoto do Nepal, a gente sai do santuário em silêncio. Que Deus nos abençoe. Os copos pode deixar aí que o pessoal recolhe. Os casais estão lá fora. Para quem quiser participar do encontro dia 8, tem inscrição lá fora com o Ministério de Casais da Igreja. Faça a sua inscrição ainda hoje.